Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. tudo que tem, Tudo que tem fôlego, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louvo nos vales, louvo nos montes, louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, Deus vivo está, como no dia adorar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia! Celebramos ao Senhor neste lugar, que Ele é digno da nossa adoração, digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. 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 Não vou me calar, Deus vivo está, como no dia adorar. Não vou me calar, Deus vivo está, como no dia adorar. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como no dia adorar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Celebramos ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é digno. Nosso Deus é presente neste lugar. Que você possa bendizer ao Senhor.
nesse início de noite, que nós possamos declarar que o Senhor está no nosso meio, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas nós estamos aqui porque buscamos estar na presença de Deus, e nada mais agradável do que adorar o Senhor e glorificá-lo, porque Ele é merecedor, amém? Vamos louvá-lo em nome de Jesus. O amor de muitos se esfriará, mas o
da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Querido, eu não sei dizer como é a sua vida durante a semana, mas eu sei que nós não nos conformamos como o mundo está. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos realmente estar com o nosso coração assim. Talvez as dificuldades do seu dia, talvez as dificuldades da sua vida te levem muitas vezes a aceitar certas coisas, mas eu e você não podemos nos conformar, porque a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, e eu e você precisamos estar, sim, aprovados por Ele. Vamos adorar ao Senhor. Eis-me aqui,
Faz em mim, ó Deus, teu querer, teu querer, teu querer. Tens liberdade aqui pra fazer em nós tua vontade, ó Deus. Corações sedentos, corações sedentos, queremos o teu toque, ó Deus. Este lugar, este lugar. Somos nada sem o teu agir. Como eu preciso de ti, necessito da tua aprovação, ó Deus. Neste lugar nos reunimos, Senhor, em adoração ao teu nome, para honrar e bendizer ao Senhor. Não somos nada se o Senhor não se manifestar aqui. Nossa vida não é nada, Pai. O que temos, o que somos, Pai, sabemos que só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor pode mudar, pode transformar, ó Deus. Necessitamos da tua presença em nós, que a tua vontade se cumpra em nós, ó Deus. Que o nosso coração venha ter sede de estar diante do Senhor. Que o mover sobrenatural do teu Espírito Santo, sim, Deus, neste lugar e em nós, faça a tua vontade reinar, tua vontade reinar em nós. Se manifesta, ó Deus, em meio à nossa adoração. Não nos deixes viver, ó Deus, de uma forma onde as coisas venham passar diante dos nossos olhos e nós não venhamos nos aperceber do que o Senhor quer fazer. Entregamos, Pai, a nossa adoração diante do teu altar. A nossa adoração diante do teu altar. A nossa adoração, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é digno, Senhor. Sim, Ele é digno. Você pode cantar só essa parte, minha vida dou. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Mais uma vez ao Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, aplauda o Senhor neste lugar. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é lindo. Ele é tremendo. Não há como ficar desapercebido no momento desse. Deus é maravilhoso. Não tem nem palavras para descrever a presença do Senhor. Não há nada mais gostoso aqui nessa terra do que sentir a presença do Senhor. Não há nada mais gostoso do que sentir a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso. Não deixe de provar da presença do Senhor. Não deixe de provar cada dia mais. Se você tem provado, busque cada dia mais, a provar cada vez mais da presença dEle.
porque não há nada mais gostoso do que sentir a presença do Senhor aqui do seu lado, a mão dele sobre você. Não dá como explicar, não tem como explicar, é só sentindo. Amém? E agora chegou os momentos dos dízimos e das ofertas. E esse momento, ele é muito importante também, porque quando você traz aqui o seu dízimo e a sua oferta, você está falando assim para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti, eu confio, eu estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu, porque a palavra de Deus, ela fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Então você está tendo dois atos. Você está obedecendo primeiro o Senhor, você está obedecendo a palavra do Senhor, e você está confiando nele. Então, que neste momento que eles vão estar ministrando aqui, você possa obedecer e confiar nele, e trazer o dízimo e a sua oferta de todo o seu coração e com alegria, porque ele te abençoou. Amém? Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Amém? Levante suas mãos, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor, ó Pai, por abençoar as nossas vidas, por termos, ó Pai, o que ofertar, por ter o privilégio de estar dizimando na Tua casa, de obedecer a Tua palavra, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida que ofertou, que dizimou aqui na Tua casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre a vida de cada um. E também o Senhor abençoe a Tua casa, a Tua igreja. O Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que vai tocar, ó Pai, esse dinheiro, dando sabedoria e entendimento, discernimento para elas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode estar tomando seu lugar nesse momento. Eu vou estar passando alguns recados para vocês. Amanhã nós vamos começar o relógio de oração. Então nós vamos fazer igual já fizemos da outra vez, né? A semana inteira vamos estar vindo aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E você que deseja participar, que nunca participou do relógio de oração, você pode estar vindo ou dando o seu nome para a Giane ou para qualquer um dos intercessores, falando com cada um deles. Eles vão estar orientando vocês, mas vocês podem estar participando conosco. E venha participar, venha, convide mais pessoas. É um momento tão gostoso. Nós temos que orar, né? A Bíblia fala que nós devemos orar. Orar pela nossa cidade, pelas nossas autoridades. E quando nós estamos ali, nós intercedemos pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, nós intercedemos pela nossa cidade,
pelas autoridades na nossa cidade. Então, é muito importante, faça parte disso, querido. Venha orar junto conosco. Nós temos tido experiências grandiosas ali naquela salinha de intercessão. Então, faça parte do relógio. Amém? E também, a respeito do relógio, no sábado, o horário não vai ser à noite, mas vai ser a 1h da tarde, às 13 horas, tá bom? Na quarta-feira, nós vamos ter o nosso culto normalmente, culto restauração. Então, venha, participe conosco às 20 horas. E no sábado, não vai haver nem o Roots, nem o CIDS. E o culto do Harp também não vamos ter nesse sábado, por conta do ensaio geral. Nós vamos ter, nesse sábado, o nosso primeiro ensaio geral da Festa dos Tabernáculos. Será às 14 horas, está começando às 14 horas. Então, você que está participando da Festa dos Tabernáculos, é muito importante que você esteja participando do ensaio, amém? Então, ajude aí a divulgar que o ensaio será nesse sábado. Não falte, esteja aqui para o ensaio. E eu quero falar algo sobre a festa, que a pastora Edna, outro dia ela esteve falando aqui a respeito de nós estarmos orando, a respeito de nós estarmos jejuando pela Festa dos Tabernáculos. E que a festa, ela faz parte já do calendário, da cidade. Então, a festa é algo muito importante que o Senhor deu para nós, que Ele deu para a igreja. E eu quero convidar você a estar orando, a estar intercedendo pela Festa dos Tabernáculos. É muito importante. A festa é uma festa de adoração ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você já faz parte da festa. Não sei se é o primeiro, segundo ano, se você já está há bastante tempo. Eu estou desde a primeira festa. Então, já faz muitos anos que eu estou aqui, na festa. E a festa é uma adoração ao Senhor. E, às vezes, por conta dos anos, nós vamos, assim, como que eu vou dizer a palavra? Nós vamos nos distraindo e acabamos nos esquecendo, muitas vezes, da importância da festa dos tabernáculos. Fazemos muitas vezes no automático, está aqui todos os anos, da mesma forma, ensaio. Mas eu quero alertar você, encorajar você, para que nesse ano você faça algo diferente. Você adore ao Senhor de todo o seu coração. Você não vem aqui somente para os ensaios da mesma forma, mas você venha com o seu coração cheio de amor pelo Senhor. E você esteja na sua casa, você não venha somente ensaiar, mas na sua casa, você ore, você interceda pela festa, você esteja orando pela vida da pastora Edna, do pastor Rogério, pela vida dos líderes que estão ajudando ela, pela vida dos que fazem parte da mídia, que é um grande desafio para eles, é algo muito trabalhoso, por todos aqueles que ajudam na cantina, aqueles que estão na decoração, por todos. Eu quero que você coloque eles em oração na sua casa, e Deus vai estar ouvindo a sua oração, e vai atender a sua oração. Amém? Eu quero encorajar você a estar fazendo isso. A nossa adoração nesse dia, como a pastora esteve falando, que está no calendário da cidade. Então, é algo muito importante. Então, entenda, querido, que a nossa adoração, ela pode muito. Muitas coisas podem acontecer aqui na nossa cidade, na nossa igreja, na vida da nossa família, na nossa casa, através da nossa oração. Quantas portas o Senhor pode abrir através da nossa adoração ao Senhor, através daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Nós vemos aí quantas coisas erradas são feitas aqui na cidade, e quantas coisas ruins acontecem por conta disso, por conta que dá legalidade ao diabo para que ele atue. E nós, como crentes, como filhos de Deus, nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos dar liberdade a Ele, ao Espírito Santo, para estar agindo. Então, tenha essa consciência,
Tenha essa consciência que você é um adorador, que você vai estar adorando e através da sua adoração a nossa cidade vai ser abençoada, a nossa igreja vai ser abençoada, a nossa casa vai ser abençoada. O Senhor pode salvar, curar a nossa família através da nossa adoração. Então pense nisso, querido, não esqueça disso, esteja pensando nisso, amém? E eu quero orar pela festa. Eu quero orar por cada um que vai estar participando, por cada líder. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos estar aqui levantando um clamor pela festa dos tabernáculos, amém? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. E, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder participar dessa festa, pelo privilégio, Pai, de poder adorar ao Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, que o Senhor esteja nos ajudando, nos capacitando, nos ensinando, Pai, a te adorar como o Senhor é digno de ser adorado, Pai. Senhor, coloque esse desejo, essa chama dentro do nosso coração, ó Pai, ó Deus, de adorar ao Senhor, de dar o nosso melhor, de entregar ao Senhor a nossa vida e tudo que temos de melhor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida da pastora Edna, que está à frente da festa. Senhor, ajuda ela, capacita a tua filha, esteja, Senhor, derramando ali sobre ela, Pai, o teu Espírito Santo, a tua unção. Derrama também, Pai, capacidade, ó Deus, criatividade sobre a vida dela, em nome de Jesus, sobre a vida do pastor Rogério. Pai, abençoa a vida dele. Nós abençoamos a vida dos nossos pastores, ó Pai, em nome de Jesus, como igreja, ó Pai, nós declaramos e profetizamos saúde física sobre eles, nós profetizamos saúde emocional, ó Pai, prosperidade sobre a vida deles, sobre a casa, em nome de Jesus, sobre os seus filhos, ó Pai, sobre toda a família deles, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoamos, ó Pai, cada líder, ó Pai, que está ensaiando. Nós abençoamos, ó Pai, o pessoal da mídia, ó Pai, todos aqueles que vão estar ali, Senhor, na iluminação, no som, ó Pai, nas câmeras, nas fotos, ó Deus, abençoamos a vida de cada um deles. Abençoamos, ó Pai, todos que estão participando do louvor, da dança, do teatro. Nós abençoamos, ó Pai, todos que fazem parte da decoração. Nós abençoamos, ó Pai, todas as pessoas que vão trabalhar na cantina. Abençoamos todos aqueles que vão trabalhar no dia da festa, ó Pai, arrumando, limpando, Senhor, que vão estar ali, ó Pai. Abençoamos a vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Capacita cada uma dessas pessoas, ó Pai. Coloca no coração, ó Deus, o desejo, a vontade, ó Deus, e traz entendimento do que é estar participando da festa, ó Pai. Essa adoração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós entregamos diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero estar chamando o pastor Roger. Ele que vai estar trazendo a palavra dessa noite. Levante suas mãos, vamos orar pela vida dele. Pai, nós entregamos, ó Pai, a vida do Teu Filho diante de Ti. Pai, que o Senhor esteja abençoando ele nessa hora. Pai, que o Senhor... Ó Deus, eu sei que o Senhor já falou com ele, ó Pai, já ministrou o seu coração, porque ele já se preparou para estar aqui, ó Pai, mas que não seja ele a falar, mas seja o Senhor, ó Pai, usa da vida dele como instrumento, como canal de bênção nas Tuas mãos nessa hora, ó Pai, é ele que vai falar, mas ó Deus amado, é o Senhor que vai estar falando com a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, é a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, então que ela venha penetrar no coração de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, e venha gerar frutos de arrependimento sobre as nossas vidas, ó Deus. Assim nós entregamos ele diante da Tua presença. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor e podemos exaltá-lo. Já queria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, ou seu aplicativo, em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6.
1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Nós já adoramos ao Senhor neste lugar, bendizemos a Ele neste lugar, e agora nós vamos ouvir a sua palavra. A palavra de Deus diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada pela devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos. Guarde bem isso, querido. É que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Você pode se sentar, querido. A palavra de Deus fala que o desejo é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Essa semana, a pastora Laura esteve realizando aqui a aula de batismo. Se você ainda não desceu as águas, tem o desejo, você ainda tem tempo, querido, de participar da próxima aula. O pastor Rogério mandou frisar isso, que você ainda tem tempo de participar da próxima aula, para que você possa estar descendo as águas. Porque a palavra de Deus nos ensina que a vontade dele é que todos sejam salvos. Nessa noite, você veio aqui porque Deus preparou este momento para você ouvir uma palavra. E eu tenho a certeza de que o fato de você estar aqui já foi algo que Deus fez no reino espiritual para que você ouvisse dessa palavra e pudesse iniciar uma semana debaixo da presença do Senhor. Por que eu estou falando sobre a vontade de Deus? Em Colossenses 1:9 diz a palavra de Deus: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Aqui é Paulo dizendo: e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade. Ou melhor, Jesus falando, né? Através Paulo falou, mas Jesus falou para Paulo de uma forma que ele trouxe claridade àquilo que Deus queria realizar, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que nós vemos? A Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus. A Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus. Jesus ensinou muito sobre a vontade de Deus. E às vezes nós nos apegamos a pensar qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus desde o início é que eu e você venhamos ser salvos. Aquilo que o homem fez lá atrás, que se separou de Deus através do pecado, a vontade de Deus é que o homem venha ter um relacionamento novamente com Ele. E para isso, nós temos que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Quantas coisas nós fazemos e convidamos as pessoas, porque o desejo de Deus é que a sua palavra venha estar sendo lançada em boa terra. E ela venha germinar e essas pessoas venham ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus e de alguma forma a vida seja transformada e elas possam sim ser salvas, possam encontrar ao Senhor. Então quando nós lemos a palavra, nós entendemos que Deus tem algo muito maior para realizar na nossa vida. Quando nós absorvemos a sua palavra, quando nós começamos a entender o que Deus tem nos ensinado, passamos a viver uma vida diferente. João 6,38, Jesus disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus desceu dos céus para fazer a vontade do Senhor. Ele, sendo Deus, se fez homem para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E por isso nós buscamos convidar as pessoas e falar: ei, vamos para um culto nesta semana. Ei, vamos participar de um café com Deus nessa semana. Para que você possa receber uma palavra
e começar o seu dia abençoado pelo Senhor. Mas o intuito de Deus não é que nós venhamos estar apenas nos reunindo, mas é que o nosso coração seja transformado, é que a nossa vida seja mudada, para que quando Ele voltar, nós possamos estar com Ele. A Bíblia nos ensina que nós precisamos buscar ao Senhor. E aí nós nos perguntamos, como nós podemos ser salvos? Eu acabei de dizer agora há pouco, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, se você ainda não desceu as águas, querido, eu acredito que a maioria aqui já desceu as águas, mas se você não desceu as águas, você tem a oportunidade de fazer isso. Se você já o aceitou como seu único e suficiente Salvador, não espere, querido. Não espere. Não espere. Desça as águas. Porque o prazer de Deus é vê-lo nascendo como um novo homem, para que o velho homem fique para trás. Ah, mas eu tenho coisas para mudar na minha vida. Quem muda não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está na nossa vida, trabalhando todos os dias, para que nós venhamos ter uma vida de santidade. Agora, como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? A verdade é que a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, aprenda a meditar na palavra de Deus. Aqui está todas as coisas que Deus deixou para nós. Sua vontade, as bênçãos que Ele reservou para mim e para você. A Bíblia nos ensina tudo sobre a vontade de Deus. Não adianta só conhecer, nós temos que estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso, querido? Muitos estudiosos conhecem a palavra de Deus, talvez até mais do que eu e você. Muitas pessoas, muitos filósofos, talvez conheçam a palavra de Deus mais do que eu e você. Mas não é apenas conhecer. A vontade é estar disposto a fazer a vontade de Deus. E eu queria nessa noite trazer para você alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento é: Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Em João 7, capítulo 7, versículo 16 a 18, diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. A vontade de Deus não é imposta, ela é oferecida. Se nós olharmos aqui, quem quiser fazer a vontade, ela nos é oferecida. Num certo sentido, sou eu e você quem decide fazer ou não a vontade de Deus. Na NVI, o texto de João diz que se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir, eu e você precisamos decidir no nosso coração. Estar aqui foi uma decisão sua para estar na presença de Deus. Fazer a vontade de Deus não pode se tornar uma religiosidade. Ela tem que ser sim por amor. Agora eu digo para você, é uma decisão. Quando nós falamos de perdão, muito se é pregado sobre perdão. E a verdade é que perdão não é um sentimento. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso perdoar o irmão. Eu estou sentindo no meu coração. Não, querido. É uma decisão. É uma decisão. Porque perdoar, muitas vezes, vai exigir de você o sacrifício de olhar para aquela situação e falar assim: olha, ele errou. Ele errou, mas eu perdoo. Ele me machucou, mas eu perdoo. Eu perdoo porque eu amo ao Deus a quem eu sirvo. E Ele me ensina que eu preciso ter um coração pronto a perdoar. Então eu preciso aprender a decidir isso na minha vida. A nossa vida, ela é dirigida por escolhas. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a decidir perdoar. Isso tem que estar na minha vida.
Santificação, quando se fala em santificação, nos separarmos daquilo que o mundo nos oferece, nos separarmos das coisas que nos distanciam de Deus. Eu preciso mudar os meus hábitos a partir de hoje, para não me contaminar com o mundo. É o que nós começamos a entender quando servimos ao Senhor. Mas é uma decisão, mudar de hábito continua sendo uma decisão. Porque estamos acostumados a fazer tantas coisas que muitas vezes, quando nos deparamos com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, vemos que isso não faz parte da vontade de Deus. Como eu estava agindo, não faz parte da vontade de Deus. Então eu começo a tomar as decisões de mudança na minha vida. Então a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos, mas para isso nós precisamos decidir, aceitar a sua vontade. Nós precisamos decidir na nossa vida. Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, querido. Não é o caso de eu e você. Que estão dentro da igreja, mas não fazem a vontade de Deus. Estar na igreja não quer dizer que somos salvos. Se estar na igreja fosse realmente o bilhete premiado para sermos salvos. Mas estar na igreja não diz que eu e você somos salvos. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Deus. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Deus. Eu posso estar trazendo uma palavra para você nessa noite, querido. Ser um canal de bênção para abençoar a sua vida, para fazer você viver dias de bênção na presença de Deus, e você ir no seu lugar receber, e no dia a dia você ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Mas eu, muitas vezes, estar fazendo tudo que é errado. As minhas motivações lá fora podem estar erradas. Ser usado não é o mesmo que ser aprovado. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, quando olhamos para Balaão, de uma certa forma ele foi usado para abençoar o povo. Mas o coração dele estava nas riquezas. Então ser usado não é o mesmo que ser aprovado. Muitas pessoas podem ser usadas, e é por isso que a Bíblia diz também que nos últimos dias muitos estarão se afastando da presença do Senhor, e também que no último dia, quando o julgamento acontecer, pessoas chegarão até Deus e falarão assim: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei enfermos, falei da tua palavra. E o Senhor vai ter que dizer: eu não te conheço, suas motivações eram erradas, eu não te conheço. Ser usado não é o mesmo que ser aprovado. Por isso que eu digo para você, querido, nós não podemos deixar que aquilo que nós estamos fazendo aqui se torne uma religiosidade. Quem nos impulsiona a agradar a Deus sempre vai ser o Espírito Santo de Deus. Se eu e você não buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós fazemos pode ser apenas algo que nós aprendemos a fazer. Nós temos que ter sobre nós a essência de Deus, que é o Espírito Santo, que vai fazer com que as coisas mudem. A história dessa cidade só vai mudar se nós tivermos a presença do Espírito Santo em nós. Nós vemos as coisas acontecendo, nós falamos: ei, estão começando a fazer isso, estão começando a impor situações na política, na nossa nação. Mas se nós não tivermos sobre nós a presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos ser as pessoas que apenas reclamam, como aqueles que estavam no deserto, reclamaram e morreram no deserto. Qual é a vontade de Deus? É que eu e você venhamos buscá-lo diariamente, possamos ter uma vida com Ele. Se nós olharmos para a palavra de Deus em Mateus 7:21, como eu disse agora há pouco: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus falando isso. Então a vontade de Deus não é imposta, ela é oferecida. Deus não chega para você e fala assim: você tem que fazer minha vontade. Não. Ele fala: aquele que fizer a minha vontade. Eu e você precisamos entender
que a cada dia é menos um dia nesta terra. A cada dia que se passa é menos um momento nesta terra. E o que nós temos feito? Nós temos feito o quê? Como eu disse, como primeiro ensinamento, eu olho para aquilo que Deus tem nos falado e vejo que Deus não está obrigando ninguém a fazer a sua vontade. Deus não obriga você a ser cristão. Ele diz, aquele que reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Ou seja, nos tornamos cristãos quando aceitamos a Jesus na nossa vida. Como um segundo ensinamento, eu queria dizer para você, se eu quiser fazer a vontade de Deus, vou ter que abrir mão da minha vontade. Quantas vezes nós nos colocamos a querer que Deus faça a nossa vontade? Às vezes Deus quer realizar tantas coisas diferentes na nossa vida, mas nós nos impomos diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu estou orando para que o Senhor faça isso. Eu estou orando para que o Senhor realize isso. Eu estou orando para que o Senhor transforme isso. Minha vontade é que Deus faça. E Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. Não está errado. A vontade de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Mas nós temos que aprender a orar, Senhor, eu estou orando para que haja transformação, segundo a tua vontade. Segundo aquilo que o Senhor deseja. Porque se nós fôssemos delegar como as coisas teriam que ser, talvez nós mudássemos totalmente o sentido das coisas e o destino das coisas pela nossa vontade. Mas quando a vontade é a vontade de Deus, a transformação vem através do Espírito Santo de Deus, não vem através de nós não conseguimos mudar ninguém. Então eu e você precisamos entender que para fazer a vontade de Deus, nós precisamos, sim, abrir mão da nossa. Porque nem sempre a vontade de Deus vai ser a minha. É aqui que entra a verdadeira fé cristã. Confiar que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Confiar que o emprego que Deus separou para mim e para você é o melhor. Confiar que a esposa que Deus separou para mim e para você é a melhor. Ou vice-versa, você que é a esposa, o seu marido. Confiar que Deus preparou uma igreja e que essa é a igreja que o Senhor preparou para você. Porque, querido, se nós formos analisar a nossa vontade é dizer assim, viu, eu com esse grupo aqui eu não fico. Porque eu não tenho a vontade de ficar com esse grupo aqui. Esse grupo aqui não condiz com a minha vontade. Mas talvez Deus fale assim, não, você vai ficar nesse lugar. Porque é nesse lugar que eu vou te ensinar. É nesse lugar que eu vou te capacitar. É neste lugar que as coisas vão mudar na sua vida. Porque se tudo for segundo aquilo que você quer, você não vai ver mudança. Eu e você precisamos entender isso. Que o que Deus reservou para nós é melhor. Agora, confiar na vontade de Deus não é fácil. Às vezes, nós nos apegamos a orar. E hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa sobre isso. E a gente fala muito sobre isso. Se eu fizer isso, será que é a vontade de Deus? Ou é a minha? Aquilo que eu ouvi tal pessoa falar condiz com o que eu estou querendo. Será que é a vontade de Deus? Deus está usando essa pessoa para falar comigo aquilo que é o que Ele quer? Ou será que Ele está falando, ou será que é o inimigo que está usando algo para confundir mais a minha mente? Para aquilo que eu quero? E aí a gente fica se apegando, qual é a vontade do Senhor? Para que eu não me torne uma pessoa religiosa. Para que eu não fique apegado às coisas que são materiais. E nós acabamos falando, Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Então confiar na vontade de Deus sempre vai ser algo desafiador. E a palavra de Deus fala assim, olha, em Isaías 58 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus não são como os meus pensamentos. Se eu olhar
Os caminhos que Deus reservou para mim não são os meus caminhos. Eu posso estar traçando o caminho e o Senhor falando, querido, você está indo para o lado errado. É esse lado que eu separei para você. Mas como eu vou entender isso? Se eu buscar ao Senhor. Se eu buscar ao Senhor. Nós queremos ver uma igreja sendo transformada. Nós queremos ver uma igreja transbordante de pessoas sedentas pela sua presença. Eu e você precisamos desejar isso, porque isso é a vontade de Deus. Eu e você precisamos desejar ver as pessoas buscando ao Senhor, sendo transformadas. Mas como nós muitas vezes nos colocamos? Nos colocamos como pessoas que acostumam ao estar em um lugar. Nós nos colocamos como pessoas que já se habituaram a se reunir em um lugar para conversar, para ouvir, para cantar, para dançar. E nos esquecemos muitas vezes de que o que Deus quer é um relacionamento. E este relacionamento, na verdade, quando nós nos reunimos, é apenas o momento onde nós expressamos tudo aquilo que Deus já fez durante a semana. Este lugar tem que ser o lugar onde você expressa o seu amor. Onde o teu coração ele é derramado diante de Deus, querido. A palavra de Deus fala assim em Mateus 6, capítulo 6, versículo 9, diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Jesus nos ensinou a oração que nós temos que fazer ao Senhor. Nós temos que abdicar muitas vezes das nossas vontades para que Deus trabalhe na nossa vida, na nossa casa. E quando eu falo isso, querido, é aquilo que eu disse para você agora há pouco. Não quer dizer em hipótese alguma que eu não devo pedir, Senhor, me ajuda com um emprego novo. Me ajuda com o meu filho que está nas drogas. Me ajuda com a minha esposa que está distante. Com meu marido, que não se lembra de quem eu sou. Me ajuda, Senhor, com os meus filhos, com aqueles que estão sofrendo, que estão doentes, que estão enfermos. Deus não quer dizer para você que você não deve fazer isso. Ele diz, se você bater na porta, se você pedir, eu vou fazer, porque essa é a minha vontade. Salvar a todos. Eu e você precisamos entender a vontade de Deus. Nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida, Deus está olhando. E se você permitir, Ele vai estar no controle. Mas se você não permitir, querido, se você não decidir viver a vontade de Deus, mas para viver a sua, talvez o controle de Deus esteja do lado, mas Ele não pode usar na sua vida. Para você que joga videogame, talvez se você olhasse um joystick e você falasse, esse é o controle do meu videogame. Talvez Deus estivesse com um joystick ali para controlar a sua vida em algumas coisas e abençoar. Ele falou, eu não posso usar, porque você não me deu permissão. Agora eu queria dizer para você, existem duas maneiras de fazer a vontade de Deus. Duas maneiras. Esse é o ponto crucial que nós muitas vezes vivemos. Duas maneiras. Primeiro, fazer apenas por obrigação, dever. Talvez você não se aperceba disso, mas aquilo que eu falei agora há pouco, não podemos nos tornar religiosos, ao ponto de obedecer a Deus apenas por dever. Não, eu preciso orar porque a Bíblia diz que eu tenho que orar. Eu preciso jejuar porque a Bíblia diz que eu tenho que jejuar. Eu preciso ler a Bíblia porque a Bíblia diz que eu tenho que ler a Bíblia. Não, eu preciso ir na igreja porque a Bíblia fala assim, é importante que as pessoas não deixem de congregar como é costume de muitos. Então eu preciso vir. Não, eu preciso estar no ministério porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus me inclui em algum ministério.
Então eu preciso ir na igreja, eu preciso orar, eu preciso chegar em casa e orar, eu preciso perdoar, porque a Bíblia ensina que eu tenho que perdoar. E mesmo aquele que bater na minha face, eu tenho que dar a outra face. Então eu preciso fazer isso. Então, por dever e obrigação, eu faço isso. E aí nos tornamos pessoas que não entendem qual é a vontade de Deus. E apenas nos tornamos pessoas que cumprem uma determinada lei, uma determinada regra. E aí nós podemos trazer isso para a nossa vida. Fazer a vontade de alguém por obrigação ou dever, talvez o reconhecimento muitas vezes não aconteça. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas quem é empresário muitas vezes tem os seus funcionários e se torna obrigado às vezes a dispensar certos funcionários. Por quê? Porque às vezes o funcionário está fazendo apenas aquilo que lhe foi dito para fazer. Nunca faz nada a mais do que foi dito para fazer. E o funcionário começa a ficar muitas vezes ali desgostoso com o serviço. E começa às vezes murmurar dentro da empresa. E falar, eu não sou valorizado neste lugar. Eu não sou um funcionário que é olhado com os olhos de alguém que faz algo bom. Eu estou aqui há 10 anos nessa empresa e o patrão não se coloca nem um momento a falar, olha, o seu trabalho foi bem feito. Porque muitas vezes são pessoas que fazem aquilo que lhes foi obrigado a fazer. Apenas um dever. Não tenho prazer de fazer. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. O prazer na vontade de Deus. O prazer em fazer algo. E às vezes é assim que acontece na nossa vida, nas coisas que nós vivemos. Por quê? Porque o nosso prazer não está em fazer a vontade de Deus, está em obedecer apenas. Mas Deus também nos ensina que eu preciso obedecer. Então está certo? Está certo. Mas talvez você não esteja vivendo o melhor de Deus para você. Por quê? Porque talvez você esteja apenas como aquele funcionário que está há 10 anos fazendo o serviço dele, não é mandado embora às vezes. Por quê? Porque está fazendo o serviço. Mas quando ele começa a reclamar, aí o patrão começa a falar assim, ó, você tem que entender que existe uma pessoa que faz o serviço de forma diferente, por isso que ela cresceu e você não. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. Porque obedecemos certas coisas, nos tornamos religiosos em estar aqui num final de semana. E eu digo para você, querido, isso precisa ser quebrado em nós. Porque quando você levanta suas mãos, você levanta porque alguém mandou? Levanta suas mãos. Ai, vou ter que levantar porque o pastor Rogério mandou levantar a mão. Se eu não levantar, está todo mundo levantando a mão. Se coloca em pé. Se eu falar se coloca em pé, vocês vão se colocar em pé. Vocês estão obedecendo, estão fazendo o que é certo. Mas o que eu quero dizer, nós não podemos fazer com que essas coisas se tornem o quê? Habituais, ao ponto de que a presença de Deus não esteja em nós. De que aquilo que nós estamos fazendo não se torne algo que virou rotina. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, a primeira maneira é quando nós obedecemos por obrigação. Eu faço boas obras por obrigação. Se eu não fizer, imagine se Jesus volta e eu não estou fazendo boa obra. Eu fico. A gente fica com medo, temor. Mas a vontade de Deus não é essa. Não é que eu venha ter temor. Dessa forma, não. Tudo isto, fazer essas coisas, orar, buscar, ler, meditar, fazer as obras de Deus, é vontade de Deus. Mas eu volto a falar, Deus não quer que você faça isso por obrigação. Ela não é imposta sobre a sua vida. Ela é oferecida para você. Quando nós fazemos por obrigação, eu não sei se você já se sentiu assim. Em alguns momentos eu vou dizer, eu confesso, eu já me senti assim. Todo pastor, todo líder de louvor é homem. É homem, é ser humano. E quando a gente começa a fazer por obrigação, se torna fardo.
se torna peso. Se torna algo que você já não tem mais prazer. Porque você está fazendo por obrigação? Não, mas é que se eu não fizer, a Bíblia fala que eu tenho que fazer, né? Mas quando eu passo a olhar que aquilo que eu estou fazendo é apenas um dever, aquilo se torna um fardo na minha vida. E a murmuração começa a entrar no meu coração. E aquilo que poderia ser bênção na minha vida começa a se tornar empecilho para que eu seja abençoado. Ministérios podem se tornar empecilhos na nossa vida se nós não fizermos com amor a Deus. Se nós não tivermos prazer de fazer isso. Olhe para o texto do filho pródigo, o filho mais velho. Lucas 15, 29 diz assim, ó. E saindo o pai, instava com ele. Com quem? Com o filho mais velho. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O filho mais velho falando assim, ó, estou aqui, Senhor. Pai, era pai, né? Eu estou aqui com o Senhor, fazendo tudo, a tua vontade, as obrigações que o Senhor me manda fazer, ir para o pasto, cuidar das ovelhas, cuidar aqui da fazenda. Eu faço tudo que o Senhor me manda fazer. Ele fazia a vontade do pai, o filho mais velho. O filho pródigo saiu e gastou tudo. E o filho mais velho, quando vê que o filho pródigo voltou, e o pai vai lá, dá um novilho novo, cevado, faz uma festa, ele começa a reclamar, ele fala, não, viu, eu fazia tudo isso aqui para o senhor nunca me deu nada. Filho, você tem que pensar que o teu irmão estava morto, ele voltou. E tudo aqui é teu. Só que o filho mais velho, talvez você possa pensar assim, ele tivesse mais interesse do que realmente prazer em fazer tudo aquilo. Não, se eu fizer tudo isso aqui, eu sou o mais velho. E pela regra, o mais velho é o que herda a herança. É o primogênito. Não, se eu não cuidar das coisas aqui, eu preciso cuidar, porque no final das contas, eu que vou ficar com esse negócio aqui. Então eu e você precisamos olhar que assim como o filho mais velho reclamou, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo aquilo que Deus realmente deseja que nós venhamos fazer, mas estamos fazendo por obrigação, porque estamos com interesse. O interesse é, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. Se eu não fizer, eu não vou ter minha namorada. Se eu não fizer, as coisas não vão mudar na minha vida. Então eu preciso fazer. Isso faz parte. Só que isso faz parte do quê? Da bênção de Deus. Deus fala, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Mas é como eu falei, ser usado não é o mesmo que ser aprovado. Talvez muitos, às vezes, se coloquem a pensar, por que não está acontecendo isso? Porque Deus talvez esteja olhando para você, viu, não é só isso que eu quero que você entenda na sua vida. É mais do que isso. O que eu tenho para você, se você fizer com amor, as coisas vão mudar. Mas do jeito que você está fazendo, eu não posso fazer muito. Você está limitando a minha bênção. A segunda maneira, você já entendeu? De fazer a vontade de Deus é abraçando a sua vontade por amor. Então eu não faço a vontade de Deus apenas por obrigação, mas por amor. Quando eu abraço a vontade de Deus, eu faço por amor. Salmo 40, versículo 8, o salmista Davi diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi fazia a vontade de Deus por amor, ele abraçava a perfeita vontade de Deus. Eu e você precisamos entender que se nós fazemos por amor, nós não nos limitamos ao que nós temos na nossa mão. Eu lembro que o Henrique um dia comentou isso, ele já até numa pregação, ele já chegou a comentar sobre isso. Num dia que ele chegou na festa dos tabernáculos, eu vou citar nomes aqui dentro da igreja, porque são pessoas amadas, mas ele chegou na festa dos tabernáculos, e ele pegou lá e, de repente, a Daiane estava lá, limpando o palco onde as pessoas iam se apresentar. E ele olhou aquela cena, ela limpando,
E Deus falou ao coração dele com aquilo, com aquela atitude. Não é o que eu faço que me destaca, mas é a vontade de Deus. E quando eu faço com prazer, a pessoa que faz com prazer, ela fala assim, viu, você precisa limpar o banheiro hoje. Ah, limpar o banheiro? Tá, vou. Tá limpo. Outro dia, passa uns 2, 3 dias, a pessoa, viu, você vai fazer, consegue me ajudar? Tá, preciso que você limpe o banheiro de novo. Não, fique em paz, vou lá, vou limpar o banheiro. A pessoa não escolhe, porque ela faz a vontade de Deus por amor. Ela não faz por cargo, ela não faz por destaque, nem por obrigação, mas ela fala, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou fazendo para o meu Deus. Quando eu deixo limpo este lugar, é para deixar limpo, para que as pessoas venham neste lugar, porque a vontade de Deus é que elas sejam bem recebidas, é que elas estejam ali naquele lugar e estejam bem. Quando eu falo bem recebidas, bem recebidas na igreja, e se acheguem a algum lugar que seja agradável. Então, quando eu faço por amor, eu não me importo em que lugar eu estou. Mas eu olho e faço por amor. Eu poderia citar vários nomes aqui, de pessoas que fazem por amor, que fazem com alegria, que fazem com prazer. E quando eu falo fazem com prazer, queridos, é porque realmente você vê no semblante que as pessoas estão dispostas. O que eu preciso fazer? Ô irmão, te ajudo. Preciso levar você lá em Itapetininga? Levo você. Estou à disposição, irmão. Consigo fazer. Está na minha alçada, eu consigo te ajudar. Se eu não conseguir, arruma alguém para fazer isso por você. Pessoas que estão dispostas a abençoar vidas. E quando eu falo isso, eu falo de pessoas que têm um coração voltado a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, mas com amor. Não somente para as pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas para as pessoas que estão lá fora. Talvez você se identifique com isso, como sendo uma pessoa que abençoa as pessoas, não porque você está esperando ser reconhecido, porque lá fora, quando você faz talvez para alguém que não esteja no status, talvez a pessoa nem saiba que você fez. Talvez a comunidade nem saiba que você fez. Mas você foi lá e abençoou alguém, deu um sapato para alguém que estava precisando de um sapato, levou uma marmitex para alguém, e ninguém te viu fazer isso. Mas você fez porque você entende que a vontade de Deus é que você possa abençoar as pessoas. Fazer por amor não é falar, poxa, agora eu vou ter que dar esse negócio aqui, porque a Bíblia fala que eu tenho que fazer, então toma o sapato, esse aqui está gastado já mesmo. Leva esse aqui. Não é assim, querido. Não é assim. E quando nós fazemos por amor, as coisas mudam. Eu e você precisamos ter o prazer em fazer a vontade de Deus. Servir com amor. Servir na igreja com amor. Não por obrigação. 2 Coríntios 12:15 diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo aqui, ei, eu vou gastar a minha vida por vocês, eu vou gastar a minha vida pelas pessoas que precisam ouvir da palavra, mesmo que quando eu faça isso, eu seja menos amado, porque ele sabia que quando ele levava a palavra de Deus, mais inimigos se levantavam contra Paulo. Porque não queriam que a mensagem de Cristo fosse anunciada. Menos amor ele recebia, quanto mais ele gastava sua vida pelas pessoas, menos ele era amado. Porque ele entendia que fazer a vontade de Deus era melhor do que fazer a dele. Jesus disse, é por isso que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Jesus decidiu entregar a sua vida, ele não foi obrigado. Eu e você precisamos entender que nós precisamos entregar a nossa vida de livre vontade ao Senhor. A vontade do Senhor. Não é porque alguém manda, não é porque alguém ordenou, mas é porque o amor no teu coração, pela obra de Deus, pelas pessoas que precisam ouvir a sua palavra, está fixado dentro de você. Isso tem que fazer diferença. Eu não sei se você consegue entender isso, amém, querido? Estou vendo todo mundo quietinho aí. Terceiro ensinamento.
A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós temos medo de nos entregarmos à vontade de Deus e Ele nos privarmos dos prazeres da vida. Mas a vontade de Deus é perfeita para cada um de nós. Quantos de nós, né? Se eu começar a fazer isso, sabe, eu vou ter que deixar de viajar. Se eu começar a fazer isso, eu vou ter que deixar de me reunir com os meus amigos, que eu gosto tanto. Se eu deixar de fazer isso, fazer aquilo. Quem já assistiu aqui o filme A Forja? Alguém já assistiu aqui? Bastante gente já assistiu o filme A Forja. Quem não assistiu, querido, assista. É uma bênção. Principalmente para os homens, é algo transformador. Você que é homem, procure de alguma forma assistir esse filme, A Forja. Existe um certo momento que o dono da empresa, ele fala assim: chegou um momento que para fazer a vontade de Deus eu precisei decidir entregar algo na minha vida. E eu entreguei. O que ele fala mesmo? Eu entreguei o beisebol, né? Não era o beisebol. Golfe. Assistiu? Eu que não lembro. O golfe. E aquele jovem que estava sendo ensinado no filme, ele teve que deixar o quê? O videogame. Porque ele ficava só no videogame o dia inteiro, gente. O dia inteiro no videogame. E chegou um momento que Deus falou assim: viu, eu estou te cobrando algo. Sabe o quê? Para mudar na sua vida. Não é que Deus cobrou, Deus tocou no coração dele. Falando assim: para você fazer minha vontade, talvez você tenha que abdicar de algumas coisas. Sabe aquilo que é mais valoroso para você? Então, não, isso não. Muitas vezes para nós fazermos a vontade de Deus e fazer realmente com que Deus se agrade porque é um prazer, muitas vezes Deus cobra isso de nós. Isso não quer dizer que você vai ser cobrado das melhores coisas que você gosta ou que você tem desfrutado, querido. Porque existe equilíbrio em todas as coisas. Existe equilíbrio. Mas tem coisas que às vezes roubam o nosso tempo com Deus. E é isso que muitas vezes nós temos que nos aperceber. Do que está roubando o nosso tempo com Deus. Então, se nós olharmos para Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos cristãos estão vivendo infelizes dentro da igreja, por viverem suas próprias vontades? O nosso medo é, se eu entregar a minha vida à vontade de Deus, Ele vai me envolver em sua obra. E aí eu não vou poder fazer mais as coisas que eu quero. Você entende, querido, que a vontade de Deus ela é diferente da nossa? A vontade de Deus ela é diferente da nossa. E Jesus disse, em João 4,34 diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida que mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, aquilo que mantinha Jesus era a vontade, fazer a vontade de Deus. O que me mantém vivo? O que mantém você vivo? É fazer a vontade de Deus? Ou será que nós estamos como aquela corrida incessante, atrás das coisas, atrás dos bens materiais, e no final todo mundo vai chegar no momento em que gastei a minha vida atrás de tantas coisas que não me trazem felicidade hoje. Deus pode mudar tudo isso. Deus pode abençoar a sua vida e você ter muitos bens, mas a vontade de Deus na sua vida tem que ser a primeira. Você agradar ao Senhor e fazer aquilo que você faz, tudo que você faz por amor a Deus, por amor às pessoas. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Seja onde for. Seja onde for, querido.
se você estiver no centro da vontade de Deus, vai ser o melhor lugar. Vai ser o melhor lugar. Isaías 55 ainda no versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A vontade de Deus, além de ser boa, perfeita e agradável, é infinitamente melhor do que as nossas. A Bíblia fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E será que nós conseguimos fazer aquela oração que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O mundo passa, todas as coisas, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, quando Ele voltar, nós vamos permanecer com Ele. Amém? Se nós fizermos a vontade de Deus, todas as coisas podem passar, as dificuldades vão passar, as lutas vão passar, os momentos de alegria também vão passar. Todas as coisas passarão. Mas, se nós fazemos a vontade de Deus, com amor, dedicação e obediência, como diz a palavra de Deus, e não apenas por dever, Deus vai fazer com que algo mude na nossa história. Deus vai fazer com que algo mude na nossa história. Deus está nos convidando e não impondo a vivermos o resto das nossas vidas através da sua vontade. E a vontade dele é que todos sejam salvos. Você, sua família, seus amigos. Entenda, querido, Deus não quer que você seja um religioso. Deus quer que você seja um filho que o ama pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Que você o ouve porque Ele é tudo para você. Amém? Queria que você se colocasse em pé. Qual é a vontade de Deus para você? Que você seja um preletor? Que você seja um ministro? Que você seja um adorador? Que você seja um homem que mude a história de outras pessoas através das suas obras? Qual é a sua vontade diante de Deus? É que Ele mude a minha família? É que Ele mude a minha história? Eu tenho uma vontade. E eu apresento dele diante de Deus todos os dias. Mas como eu disse há instantes atrás, eu e a Laura, a pastora Laura, nós nos colocamos muitas vezes a perguntar: Senhor, nós não estamos ouvindo. É a tua vontade? Porque se eu der um passo e não for, vai dar errado? Talvez não dê errado, mas talvez eu mude o destino que Deus queria para mim. E demore-se muito mais para que se concretize algo na minha vida. Então, suas vontades têm que ser apresentadas diante de Deus? Sim. Sim, todos os dias. Mas eu insisto em dizer para você, ore de uma forma diferente. Fala: Senhor, eu preciso de um carro zero. E esse carro tem que ser assim, assim, assado. Se o Senhor deseja isso para mim, se é a tua vontade que eu possa desfrutar dessa bênção, me ajuda a conquistar. Se é desejo do Senhor que eu seja líder em algum ministério, se é desejo do Senhor que eu seja servo em algum lugar, faça algo pela tua obra. Se é a tua vontade, eu estou disposto. Gastarei a minha vida aos teus pés.
Gastarei a minha vida aos teus pés. E aí aquela canção que muitas vezes nós cantamos que diz: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Que não me dá descanso. Gastarei sim a minha vida aos teus pés. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai, diante da tua presença está a tua igreja. Confesso, Deus, que tua palavra, ela vem de encontro a nós, nos motivando, Deus, a entender qual é o teu desejo. E às vezes o nosso desejo, Pai, diante do teu desejo, está tão distante. As coisas que nós desejamos estão tão distantes de ser aquilo que o Senhor deseja para nós. A vontade de nos fazer crescer e vencer em dias difíceis. Pai, eu sei que a tua igreja sempre apresenta diante do teu altar suas dificuldades, suas orações. E a realidade da tua palavra, Deus, é que a tua palavra nos diz que se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor virá de encontro e mudará a nossa história. Então, Pai, a tua vontade nos diz que o prazer do Senhor é nos abençoar. Então, Pai, a oração de cada filho teu, Pai, que condiz com a tua vontade, que é fazer, ó Deus, com que algo aconteça e que as pessoas cheguem a um pleno conhecimento da tua palavra, se cumpra na vida dos teus filhos, Pai. Não deixe que nós venhamos nos distanciar da tua palavra. Não deixe que nós venhamos nos distanciar daquilo que é a tua vontade. Mas muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado na tua igreja. Tira a religiosidade do nosso meio. Tira, ó Deus, aquilo que é frieza dentro da nossa vida. Pai, coloca mais amor dentro do nosso coração. Pai, pela tua obra. Pai, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Pai, por aquilo que é desejo do Senhor, para que a tua igreja, ó Deus, seja aquela que realmente faz a diferença onde ela estiver. Pai, que as vidas que estão lá fora precisando ouvir a tua voz, sejam impactadas através de nós, nesta cidade, Pai. Que a nossa família seja mudada através do agir do teu Espírito Santo em nós. Que nós possamos levar esperança às pessoas, ó Deus, levar quem o Senhor é em nós. Porque quando nós resplandecemos a tua face, Deus, a tua luz, quando as pessoas olharem para nós e não ver mais o Rogério, ver o Senhor Jesus, as pessoas mudarão, as pessoas serão transformadas. Então, Pai, que o Senhor faça isso em nós. É o que eu te peço, Deus, nessa hora, e o Senhor vai de encontro a cada oração dos teus filhos. Pai, tu sabes o que cada um precisa, a importância de cada oração, Deus. Ó Deus, aquilo que, pelos quais os teus filhos têm chorado, Pai, sim, possa ser a tua vontade, transformação, mudança, Pai, realização dos teus feitos. Assim nós oramos nessa hora, Pai, porque entendemos que o Senhor é fiel para cumprir em nós a tua palavra, em nome de Jesus. Leva essa palavra para a tua casa, querido, que a vontade de Deus deve ser feita com amor e não por obrigação. E a vontade dele é que todos sejam salvos. Então, se você está aqui, você é objeto de Deus para trazer salvação a alguém. Você já foi alcançado. E o desejo dele é que nós possamos ser uma igreja transformada, edificada no Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e encerrar este culto. Senhor nosso Deus, Pai, diante da tua presença, nós encerramos este momento. Queremos sair deste lugar, mas não da tua presença, ó Deus. Que a presença do teu Espírito Santo seja conosco durante esta semana. Mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado na nossa história, Deus. Pai, que o Senhor venha trazer transformação aonde nós passarmos, Pai, que algo sobrenatural, através do teu Espírito Santo, aconteça. Pai, na nossa casa, no nosso emprego, na faculdade, onde nós estivermos. Pai, seja conosco. Pai, que esta semana seja uma semana próspera, onde o teu nome seja honrado através da nossa vida. Sim, nós agradecemos ao Senhor. Pai, que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, de hoje a todos sempre.
Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.